esse livro. Ele fala assim, o diabo experiente, o diabo velho, acostumado a enviar a gente para o inferno. O diabo novo, aprendiz, ele falou para o diabo, escuta, você tem que me ensinar. Porque você manda muita gente para o inferno, eu mando, de vez em quando eu mando um. Me ensina, qual é o segredo que você tem? Ele falou assim, o medo. O medo. O principal motivo que eu consigo mandar a gente para o inferno é o medo. Eu quero então fazer um teste aqui com vocês sobre o medo, porque o medo, quando eu ia para Varanasi, irmãos, na véspera, abra 1 João 4,18, acho que é 18, mas não leio ainda não. Fala sobre o medo. Daqui a pouquinho vamos ler. Olha para mim, irmãos. Então, irmãos, na véspera, 6 meses antes de eu ir para Varanasi, eu ia morar lá. Varanasi é a principal cidade do hinduísmo. Um missionário australiano foi queimado vivo ali próximo, um estado próximo, a 500 quilômetros, pelos seguidores de Hanuman. Ele foi queimado vivo e um filho de 10 anos e um de 8 anos morreram dentro da caminhonete deles. E eu ficava pensando, Senhor, eu estou indo para lá, já estou saindo para lá. Será que se eu fosse provado dessa forma, será que eu não ia negar o Senhor? Meu problema não era morrer, era negar o Senhor. Não deixa, se me ajuda, eu não quero negar o Senhor. Né? Naquela época lá, a situação era bem mais delicada. Hoje está abrindo bem mais. Apesar que o atual governo quer eliminar os cristãos do país. Mas não vai eliminar, não. E, irmãos, aquilo me causava... Como eu faço? Eu vou para lá, eu posso ser torturado, mas será que a tortura... Será que eu vou suportar? Aí no monte, preciso ir para o monte, viu, irmãos? Aqui tem muito monte, vai orar lá no monte. Aqui já é um monte, né? Aqui já é o monte. Então, lá no monte o Senhor me deu 1 João 4,18, pode ler. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. No amor não existe medo, tal. Esse versículo me tirou o medo. E eu fui. Outra oportunidade, posso contar a experiência que eu tive lá de perigo, né? Mas por que eu tinha medo? Porque quando criancinha, eu tive episódios. Meu pai, um homem muito reto, mas ele fazia a gente ter medo dele. Um dia ele me deu uma surra tão grande, eu devia apanhar, mas não porque ele ia batendo na gente, e na medida que ele batia com o cinto, ele ia ficando mais irado. E a gente ficava apavorado, de medo. E
medo começa na infância, logo na infância. Se não, talvez no berço, né? Aquela canção Boi da Cara Preta, né? Vem, pega essa menina que tem medo de careta. Aquilo é invocação de demônio para os filhos. Hoje, tem alguém aqui que tem medo de alguma coisa? Porque o medo produz tormento. O verdadeiro amor lança fora o medo. Aqui, ó. Santidade, verdade, bondade. O que é bondade? É o perfeito amor. O medo, né? Então, o medo foi colocado no meu espírito quando eu era bem criança. E assim é com a maioria. Quem tem medo aqui de cobra? Deixa eu ver, levanta a mão. Medo de cobra. Tá. Eu também tinha medo de cobra. Quem aqui tem medo de barata? Irmãs. E se as irmãs têm medo de barata, né? Eu tenho história com cobra e com barata. Qual que você quer que eu conte? De medo. A cobra, lá no monte, irmãos, quando eu vi uma cascavel, eu matava a cascavel, porque eu tinha medo da cascavel. Depois eu entendi que eu não precisava mais ter medo de cascavel, que o veneno do cascavel serve para salvar vidas, fazendo vacinas contra picada de cobra, né? Mas eu tinha medo da cascavel. E falei, então eu vou pegar a cascavel e enviar para um centro onde colhe o veneno, que eles precisam de cobras, Butantã, etc. Lá em Goiânia também tem lugar que faz isso, em Anápolis, que eles colhem o veneno para poder fazer soro. E aí um dia eu já com propósito de não matar mais. Aí um dia eu estou sentado assim em cima de uma pedra, encostado num pau assim, numa árvore. E bem a questão de 2 metros de mim, tinha uma cascavel enroladinha, me olhando. Eu olhava para ela, ela olhava para mim. Eu falei, é hoje. Mas eu tinha o cordão, olha, você tem que encarar o medo, para vencer o medo. Eu tinha, sabe, esse fone de ouvido, não tem aquele, né? Eu sempre levo fone de ouvido, né? Eu sempre tenho um fone de ouvido perto de mim. A vinda no avião, eu estava com fone de ouvido. Usei. Eu peguei uma forquilha, eu não tinha outra coisa, e firmei o pescoço dela no chão. Ela tentava soltar, eu apertava mais, até que eu consegui, deu trabalho, porque ficou um tanto assim de fora. Deu amarrar para eu levar, para não matar ela. Finalmente eu consegui amarrar a cascavel, né? E foi arrastando, ela pulava, eu fiquei assim, né? Amarrado no cordão do vidro, né? Mas eu levei a primeira cascavel para casa, né? E só que depois eu aprendi. Você pode pegar uma cascavel, você pode pegar, sem machucar a cobra, né? Colocar, hoje eu ponho na minha mochila. Quando eu pego a cascavel, eu ponho na mochila, não machuco a cascavel, né? Fecho, né? E levo para poder coletar.
O medo, você precisa experimentar o medo para você perder o medo. Entende? É assim. Certos lugares do mundo eu compro a passagem de ida. Eu vou. Quando o avião decola, eu não posso mandar o piloto voltar. Olha, arrependi, não posso. Então eu vou até ele pousar. É assim que você vai vivendo as experiências, né, que tiram o medo. Cada um tem medo de uma coisa. Um tem medo de altura, outro tem medo não pode andar de avião, outro tem medo, cada um. Você quer falar o medo que você tem? Cada um aqui tem algum tipo de medo, provavelmente. Qual medo você tem? Você sabe falar? Você sabe? Hã? Ele tem medo do Marcelo? Eu pensei, deve ter aqui o professor que chama Marcelo, que é bem bravo. Ele tem medo de martelo, entendeu? Ora, você tem algum medo? De quê? Você tem medo de sapo? Hã? Você também tem medo de sapo? Você tem medo do escuro? Medo de sapo. Então você vai, primeiro sapo que você vê, pega o sapo com a mão, vira ele assim, com a boca para cima, com a barriga para cima. Vai perder o medo. Uma irmã da igreja, pastor Marcos, ela tinha muito medo de endemoniado. Se aparecesse um endemoniado, ela corria 1 quilômetro. Um dia ela internou no hospital, eu tinha um hospital naquela época, ela internou no hospital. Era ela aqui na enfermaria e uma senhora de lá. A senhora de lá, uma senhora magrinha, mas pesava uns 30 quilos. E ela tomando soro, ficou doente, né? Tem medo, fica doente. Então ela, de repente, irmãos, ela tomando soro, ali, a senhora do lado, endemoniou. Ela tinha medo de demônio. E ela ficou apavorada, não tinha como chamar, sair com soro no braço. Ela não sabia tirar aquele soro, não dava para correr. Irmãos, aquela cama Fowler antiga, hoje está um pouco melhor. Aquela cama Fowler, nós tínhamos muitas no hospital, ela pesa uns 40 quilos. A mulher magrinha, 30 quilos, pegou a cama, levantou e falou, vou jogar essa cama em cima de você. Irmãos, ela ficou tão apavorada que ela falou assim, está amarrado em nome de Jesus. Irmãos, amarrou mesmo. O demônio ficou assim, ó, parou, e ela não sabia o que fazer, porque se desamarrasse, cai em cima dela. Você precisa viver situações onde você vai perder o medo. Pega sapo, vai pegar o primeiro sapo. Cadê o João? João, primeiro sapo. Fala para ela pegar. Viu? Irmãos, cada um tem seus medos. E vem da infância, viu? O medo vem da infância. Tem medo de tudo, tem gente que não cresce espiritualmente por causa dos seus medos. Qualquer coisa
cita, estou com medo. Não, não faça isso. O medo produz tormento. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O que é a bondade de Deus? Está aqui, ó. Qual é a coluna? É a quinta coluna aí? A bondade? A quarta coluna, a bondade. O que é a bondade? Eu vou contar uma experiência em relação à bondade. Eu estava lá em casa, esse sítio tem muitos anos, a gente morava lá em Montes Belos. Eu fiz primeiro uma suíte lá, para ficar com a minha esposa, ficar sozinho. Depois a gente construiu uma casa melhor. E eu, mais ou menos 6 da manhã, eu estava lá, no meu quarto, sozinho ali na casa. Estava querendo amanhecer. Sabe quem chegou lá? O Senhor. O Senhor. Ele entrou, ele não precisa abrir porta. Eu vi o rosto dele. Assentou do lado assim da minha cama. Pegou a minha Bíblia, não foi essa não, uma outra que eu guardo lá. Pegou a minha Bíblia. Ele estava sentado, eu estava assim, um palmo e meio dele, assentado ali. Irmãos, ele pegou minha Bíblia e falou assim, ele não falou audível, mas ele falou comigo, na minha consciência. Ele falou assim, eu vou te ensinar, abriu a Bíblia, né? Algumas coisas no livro de Mateus. Ele lia um versículo de Mateus. Eu não me lembro se ele falou Mateus na Bíblia, alguma coisa assim. Eu sei que foi Mateus. Isso tem muitos anos. E ele lia um versículo e explicava o versículo. Eu sei que era Mateus porque eu conheço o versículo que só está em Mateus, né? Irmãos, mas é uma coisa tão profunda, cada versículo. E esse momento é o momento que você vive na eternidade. Você fica na eternidade, você sobe para a eternidade. A presença dele os conduz à eternidade. Quem vive por fé, vive na eternidade, onde tudo já está feito. Daí a pouco ele pegou minha Bíblia, com muita gentileza. Irmãos, ele estava a um palmo e meio de mim, eu na cama. Eu não uso pijama para dormir, eu estava só de cueca. Irmãos, com a maior gentileza, educação, ele fechou a Bíblia, colocou em cima do criado. Eu não vi mais. Eu não vi ele mais. Eu fui esgueirando para a beira da cama, ajoelhei, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, se eu orava, eu não sabia. Sabe o que ficou no quarto? A bondade dele. Você podia palpar o quanto ele é bom.
Ele é bom demais. Quando Ele vem, o nosso coração se enche dessa bondade, desse amor. Sabe, irmãos, a bondade dele ficou ali. Eu estava em busca de um ministério. Eu já era crente, não tinha sido ordenado pastor, mas eu estava em busca de um ministério. O que o Senhor tem para mim? Eu li a biografia de Adoniran Judson e a primeira biografia que eu li, e lembro de uma história de Adoniran Judson lá na Birmânia. Hoje não é mais Birmânia, mudou o nome. Hoje você lembra? Mianmar. Hoje é Mianmar, né? E eu me lembro de uma história que os inimigos do Senhor lá, Birmânia é um país budista, eles pegaram uns 16, o número exato eu não lembro agora. Aquele livro eu emprestei e nunca mais vi. Não empreste livros, viu? Eu dou, mas não empresto. Esse aqui eu vou dar hoje. Está ali, depois eu acerto com o Davi. Pago para o Davi, esse aqui eu vou dar hoje. Depois eu vou falar desse livro aqui. Irmãos, a bondade dele ficou ali, no quarto. Eu fiquei usufruindo da vontade dele. Tem duas virtudes do Senhor que você tem que experimentar. Você pode receber 10 horas de aula, não adianta. Ou adianta muito pouco. Você vai ter que experimentar. É a bondade dele. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. A outra coisa é a santidade dele. Mostrarei a minha santidade àquele que se aproxime de mim. A santidade você precisa experimentar, e a bondade também. As outras você pode aprender. Essas duas você precisa experimentar. E naquele dia, naquela manhã, eu experimentei a bondade dele. Mas o manto dele não era branco, era um rosa bem clarinho, sabe? Um rosto lindo demais. Eu não tinha mais coragem de olhar no rosto dele. Eu podia ter olhado, mas eu não tinha coragem. E naquela hora, irmãos, a bondade dele ficou ali tão palpável, tão certa, sabe? Ele foi me entregar o dom de ensino, o dom de revelação da palavra. Esse é o meu dom, é de ensinar. Por isso eu estou aqui feito pintinho no lixo. Estou feliz de estar aqui, né? Porque se você colocar um pessoal como está vocês aqui, ou 1.000 pessoas, 2.000, eu prefiro vocês. Deixa as multidões para pastor de multidões. Eu não sou. Eu quero estar com poucas pessoas, né? Então ali ele me deu o dom de ensino, né? De revelação da palavra. Esse é o meu dom, né? De buscar a Deus, buscar a palavra, né? E, então essa virtude, né? Eu aprendi, e dali em diante, irmãos, eu fui vencendo meus medos, fui vencendo, irmãos. Será que eu tenho algum medo ainda? Eu acho que eu tenho. Eu sei que eu tenho que vigiar, né? Mas fazendo assim na minha mente, eu tenho vencido os meus medos, né? Mas se você não vencer os seus medos, e ele veio foi para isso, para me mostrar que eu não preciso ter medo. Ele é bom e ele está do meu lado, né? Você não morre antes de ser o dia, não.
Morre não, né? Onze h 40, pastor Marcos, quantos minutos você me dá ainda? Não, meio-dia está bom, faltam 20 minutos, né? Meio-dia está ótimo, né? Então, irmãos, o medo produz uma coisa, sabe? Eu tive medo de olhar no rosto dele. Não foi medo, né? Mas um temor tão grande, que eu não olhei. Eu olhei uma vez quando ele entrou. E como ele sentou assim, e ficou metade, eu podia ver, metade não, eu fiquei ali ouvindo. Mas, irmãos, é um processo. Deixa eu seguir o caderno aqui, senão tem coisa importante que eu não vou, acabo não falando para vocês, né? Deus criou você com um nível de inteligência. Veja a operação do inimigo, como ele opera no medo. Com um nível de inteligência tal, né? O homem tem aproximadamente 1.500 quilos de cérebro, peso do cérebro, um pouquinho mais, um pouquinho menos. A mulher tem em torno, o cérebro da mulher é menor. Espera aí, eu vou explicar. O cérebro da mulher é menor. É diferente. Mulher e homem é diferente demais, não é? Mas é muito diferente, meu Deus. A Lili é tão diferente de mim. Por isso que eu amo tanto aquela baixinha, porque ela é diferente demais. A gente aprende com as mulheres, né? Elas têm muita coisa que a gente não tem, né? E, no entanto, irmãos, a inteligência da mulher é igual ou melhor do que a inteligência do homem. E os bilhões e bilhões de sinapses, bilhões e bilhões de neurônios, nós temos um cérebro aqui e temos um cérebro no abdômen. Nós temos 2 cérebros. Então, esses bilhões de neurônios, de sinapses dos neurônios, têm ligações que, se contar todas as estrelas do universo, não tem mais do que as sinapses do cérebro. Isso é você. Só que o medo e o pecado tira isso do homem. Adão, antes do pecado, ele classificou todos os seres viventes. Imagina o nível da inteligência de Adão antes do pecado. O medo produz tormento, o medo leva, às vezes, a pessoa a pecar, fugir. Cuidado com isso, né? Veja, Deus nos criou, irmãos. Você vai ter a inteligência que Adão teve e que Jesus teve depois, porque enquanto ele não ressuscitou, ele estava limitado. Mas depois que ele ressuscitou, ele não estava mais limitado. Ele se esvaziou, né? Assumindo a forma de servo. Ele não estava mais limitado. Mas quando ele... Então, irmãos, deixa eu ficar em cima do texto aqui, que eu não quero fugir do texto, né? Lê para mim Lucas 1:44. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua salvação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Olha aí, lê de novo.
Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua salvação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Aí foi João Batista, não foi? A mãe de João Batista, aliás. Vê o texto aí para mim. Isabel. Eu não abri. João Batista. Então, a criança estava ouvindo a voz da mãe. Olha a importância da paternidade. É tudo, irmãos. O pai e a mãe dentro de casa, criando, educando, se for preciso, usando a vara na criança, né? Então, ela ouve. No ventre, ela ouve. Agora, imagina uma mãe bêbada, fumante, que já teve, pessoa não sabe nem nasceu, ela não pode falar quem é o pai. Quem engravidou ela? Ela não sabe, porque são muitos homens que ela teve com eles. Nós temos um trabalho chamado de Casa de Pão, no Brasil. Lá no Nordeste nós temos uma Casa de Pão que tem sido uma bênção, onde nós trazemos as crianças para dentro de casa, de uma casa, e damos para ela não posa lá, mas nós damos todo tipo de ajuda, escolar, tudo, evangelismo, versículos, tudo. De manhã, as crianças que estudam à tarde as que estudaram de manhã. Lá, há uns dias atrás, tinham 78 crianças. E eu perguntei lá para o nosso líder, né? O Vadinho, a gente chama de Vadinho. Ô Vadinho, veja aí para mim, porque tem um registro, né? No certidão de nascimento. Quantos tem o nome do pai? Só 4 tinham o nome do pai. O diabo tem um projeto de tirar até a inteligência do ser humano. Vai emburrando. Vai ficando burro. Hoje, irmãos, escute, nós já estamos num processo de escravização da mente muito avançado. Se você vou pegar o Waze, que você guia o seu carro, você quer ir em tal lugar, você jogou o Waze lá, todo mundo faz isso no seu carro. O Waze é comandado por um computador, um ser inteligente chamado computador, que já tem, ele vai guiando você. O homem está perdendo a sua liberdade, perdendo a sua inteligência. Hoje é a máscara. Amanhã, essa picadinha aqui da vacina, está treinando o povo para receber a marca da besta. A marca da besta está para ser implantada no mundo todo, brevemente. Não precisa crer no que eu estou falando, nessa década. Antes de 2028, a marca da besta já terá sido implantada no mundo todo. Eu tenho estudos exaustivos sobre isso, na palavra de Deus, não sou profeta. No entanto, irmãos, o nosso mundo está, hoje, irmãos, os filhos de pastores, grande parte hoje não são crentes, se desviam, vivem nos joguinhos eletrônicos, que são escravizadores da mente. Nós hoje está se gerando no mundo uma mente escrava. Amanhã, quando o anticristo vier e propor a marca, todo mundo vai receber, porque ele vai prometer muita coisa. Então, quem receber a marca não tem mais chance de salvação. Então, irmãos, hoje
escutem, estudem, ouçam uma palavra, duas, chama-se geração de Enoque, longa, de 2 horas e meia, e uma palavra chamada geração de Enoque, geração de Noé, aliás, geração de Noé e geração de Enoque. Essa geração de Enoque vai dar umas 5 ou 6 horas, são várias palavras. Sabe por quê, irmãos? Porque na época de Noé aconteceu a mesma coisa. Os crentes não creram que viria o dilúvio. Então, a consciência, ela está cauterizada. Ela está escravizada. O celular é um grande escravizador da mente humana. O celular. Eu não sou viciado em celular. Tem o seu lugar, é importante, mas eu não sou escravo do celular, não. Eu abro o celular quando eu posso, eu abro. Tem mensagem que eu vou responder uma semana depois, ou mais. Cuidado com o celular, ele é escravizador das pessoas, escraviza a mente. Os joguinhos são previamente preparados para escravizar a mente das pessoas, né? Então, esses medos, essas situações são criadas quando você ainda é criança. Viu? Eu já era adolescente, 12, 13 anos, fui fazer uma viagem com meu pai. Meu pai era criador de zebu, era um homem muito rico, o meu pai. E eu viajava com ele vendendo tourinhos zebu. E ele voltava com muita novilha, vaca, ele ia trocando, né? E uma vez foi só eu e ele, né? Eu fui ajudando meu pai. E um dia paramos numa fazenda, à noite, meu pai foi conversar com o dono da fazenda, e tinha uma cama e uma rede para dormir. Meu pai falou, eu fico na rede, você vai para a cama. Ok. Eu fui para a cama. Só que a cama era um quarto longo, assim, dessa largura, desse grupo de pessoas aqui, indo daqui até a primeira porta ali, mais ou menos, né? Naquele tempo se usava colchão de palha. E na conversa, o meu pai com o fazendeiro contaram a história do caipora. Eu fui deitar com quem na cabeça? Caipora. Um baixote, de um olho na testa, entendeu? Muito forte, cabeludo, né? E que aparece na lua cheia. Eu fui deitar, o colchão é bem no começo do quarto, assim, um quarto longo. E eu falei, o caipora, hein? Eu pensei, não tinha lamparina, não tinha vela. Eu pensei, o caipora deve estar debaixo dessa cama, a cama ficava assim um pouquinho alta. Ele está escondido debaixo da cama. Eu comecei a ficar com medo do caipora. Irmãos, quando eu olhei lá no final assim, tinha uma janela, a janela, ela estava aberta, uma janela. Essa janela de fazenda, vocês, lá em Goiás, tem melhor que aqui, assim, aqui tudo é evoluído vocês, né? Lá nem tanto. E a janela estava aberta e tinha umas nuvens passando em frente assim, ó, eu via. E quando passou uma nuvem, era lua cheia. Eu falei, pronto, o caipora vai me levar. É lua cheia que ele vem. Estava tudo contribuindo, irmãos. Mas eu fiquei ali, mas, olha, orgulho, hein? Eu tinha meus 13 anos, eu não ia pedir ajuda para meu pai. E orgulho, e meu pai podia até me dar uma surra se eu tivesse com medo. Não fui, fiquei lá. Depois de algumas horas, irmãos, eu não dormi aquela noite, lá para ser as tantas, eu falei, vou fechar aquela janela. Se o caipora tivesse que me pegar e levar, já tinha pegado.
e me levado. Eu saí devagarinho, era chão batido, tinha uns buracos, não tinha nada, escuro, tinha uns buracos assim, fui devagarinho, fechei a janela. Irmãos, não tinha tramela. Eu falei, não é possível. Mas eu consegui parar a janela fechada. Quando eu vou voltando, que eu andei assim alguns passos, já... Tchê! Eu caí fora, ele veio! Eu fiquei desesperado. O medo, irmãos, é implantado no nosso coração, desde o ventre da mãe. Tem várias moças aqui, entendeu? Tem vários rapazes. E lá nós temos seminário também. Só que as moças casam, de repente uma está casando com o rapaz, está casando, e a gente casa eles lá. Ou casa na igreja, enfim, casa... Nós não casamos, depois abençoa tudo, né? Eu estou cobrando agora, viu, pastor, porque é tanto pastor, rapaz que casa com as moças, eles pegam as mais bonitas. As mais de Deus, as mais ungidas, né? Aí esse dia um dos pastores, o Tibé, que é meu filho assim na fé, ele casou com a menina de Deus demais. Falei, Tibé, você tem que pagar o dote. Você vai me pagar o dote, né? Porque lá no Oriente paga dote, né? E ele falou, quanto? Você me dá uns 10 quilos de ouro, tá bom, né? Não precisa mais não. Então, irmãos, quando você ficar grávida, põe a mão no seu ventre, viu? E abençoe essa criança que está vindo. O casamento, 3 minutos, o casamento só se consuma, se vocês quiserem eu explico isso mais em detalhe depois, com o primeiro filho. Ele já se consumou no cartório, na igreja, o casamento em si já, mas perante o Pai, ele só se consuma com o primeiro filho. É quando surge uma família, o Pai, Jesus, o Pai aqui de baixo.